Saúde já está de volta e agora a gente continua falando sobre saúde. Você acredita mesmo que a sua carga genética é responsável por todos os problemas de saúde que você tem? Precisa ficar ligado então nesse assunto. Para conversar com a gente tem aqui Ricardo Vargas, nutricionista. Ele é parceiro do Vida e Saúde, ele é escritor desse livro aqui, olha, Adelante. Quero mostrar para você um livro muito interessante que o Ricardo escreveu. E também está sempre aqui com a gente, né, Ricardo? Obrigada pela participação, viu? Nada, para a gente é sempre um prazer estar aqui. Ricardo, é o seguinte, vamos tentar definir o que seria um genótipo ou genotipo também. Genótipo é um material genético que você recebeu dos seus pais. Isso é genótipo. Então, é aquela carga genética, onde a gente tem, né, os cromossomos, que são o número de 43, divididos ali, onde metade você vai receber de um e metade recebe do outro. Certo. E o fenótipo, o que seria? O fenótipo é a expressão dos seus genes, né? Então, aquela carga genética que você recebeu, ela expressa ou não. Então, eu posso ter recebido uma carga genética para desenvolver determinada doença, mas não é certeza que eu vou desenvolvê-la. Por quê? Porque vai depender do ambiente. Se o ambiente for favorável, a doença vai se manifestar. Se o ambiente não é favorável, você desliga aqueles genes e você não manifesta a doença. Muita gente, a gente fala muito sobre predisposição, sobre eu tenho tendência porque meu avô teve, minha avó teve, meu pai teve. E acaba se tornando até vítima da carga genética sobre a qual não tem muito controle. Não é bem desculpa assim, né? Para muitos também, né? Para muitos vira desculpa, né? Meu pai tem, então eu também vou ter. Não, não é assim. É claro que algumas coisas é certeza. Algumas coisas acabam também sendo mais fortes, né? Uma tendência acaba sendo mais forte do que outras. Se o pai e a mãe, por exemplo, fez uma cirurgia de varizes, é certeza que você vai ter que fazer. Isso é uma coisa óbvia. Meu pai e minha mãe fez. Eu sei que em algum momento eu vou ter que fazer. Porque por mais que o meu estilo de vida seja adequado, esse tipo de doença se manifesta. Agora, câncer, hipertensão, diabetes, tendência à obesidade, isso tudo já tem uma correlação maior com a questão ambiental. Os cânceres hoje, Teru, que é a segunda maior causa de morte no Brasil, somente 11% deles está correlacionado à genética. O restante é tudo ambiente. Como que a gente aprende, então, a lutar contra a genética? Bom, eu vou contar um caso, né, de um paciente. Ele entrou na clínica e, quando entrou no consultório ali, a primeira coisa que ele fez foi jogar um monte de exame em cima da mesa e ele me disse assim: meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertenso, meus irmãos são hipertensos, eu já tenho até sobrinho hipertenso, vê o que você pode fazer. Aí eu virei para ele e falei, bom dia, né? Ele ficou meio sem graça, porque ele nem tinha me cumprimentado, só me apresentou o problema, né? E eu comecei a conversar com ele a respeito das prováveis causas de uma hipertensão. Fui falando a respeito do problema do sono, o uso de alguns estimulantes, né, o uso do alimento refinado, a questão do favorecimento do ganho de peso, né, e o uso do colesterol, que aí você vai tendo um sangue mais viscoso, né, o consumo do colesterol e o colesterol alto. Então, assim, mostrei prováveis causas de uma hipertensão, né? O sedentarismo. Aí chegou um certo ponto da consulta que ele deu um tapa na mesa e aumentou o tom de voz e disse assim, já chega! E eu me assustei com aquilo, eu não estava esperando uma reação daquela, né? E eu aguardei o próximo passo dele, né? E ele disse assim, já chega! Eu já entendi, realmente a minha hipertensão é genética, herdei todos os maus hábitos da minha família. Então, a doença está muito correlacionado com hábitos herdados. Se você recebeu um padrão de estilo de vida, em algum momento da sua vida você não quebrar esse padrão de estilo de vida, o fato é, você vai desenvolver a doença. Porque tem muita gente que semeia vento a vida inteira e depois não quer colher tempestade, né? Então, em algum momento, você colhe aquilo que você plantou. O problema é que o momento da semeadura, ele é árduo para alguns. Porque quando você planta uma semente de milho, você colhe, né, várias espigas, em torno de 2, 3, até 4 espigas. E quantas sementinhas tem em cada espiga? A colheita, ela é sempre maior do que o plantio. Muito mais abundante do que aquilo que a gente plantou. Agora é o seguinte, às vezes as pessoas ficam pensando também que, mas fulano de tal fez tudo direitinho a vida inteira e teve um câncer. Esse também é um pensamento errado, né, Ricardo? É um pensamento errado. Algumas pessoas desenvolvem câncer porque está relacionado ao quê? Ao meio ambiente em si, e não o ambiente que você criou. Eu citei câncer, mas na verdade, outras doenças, como você falou, eu posso ter um estilo de vida saudável que eu vou ter problemas com varizes em alguma fase da minha vida. Isso daí vai ter. A gente não pode se esquecer que a gente está num mundo de pecados, que a gente está num mundo com muitas interferências que fogem do meu controle
eu preciso fazer o meu melhor a despeito disso. A questão ambiental talvez seja um dos maiores fatores, né? Quando você olha o ambiente em si, hoje nós não vivemos mais num planeta que tem uma boa qualidade de vida, os nossos alimentos vêm contaminados com agrotóxicos, por mais que eu consiga eliminar uma boa parte dele, uma parte ainda eu vou acabar ingerindo, né? Tem a questão das temperaturas que estão mudando, o efeito estufa, mais raios ultravioletas, a qualidade do ar. Hoje em São Paulo saiu uma pesquisa no ano passado dizendo que o número de pessoas que morreram por conta da poluição ambiental é maior do que o número de pessoas que morreram no trânsito. E olha quantas pessoas morrem todos os dias no trânsito de São Paulo. Realidade. Isso também se tornou uma realidade para outras 11 cidades grandes do estado de São Paulo. Como que a gente pode, então, lutar efetivamente contra os maus traços da genética que são herdados a despeito da nossa vontade? Um passo de cada vez, Teru. As pessoas precisam implementar novos hábitos e isso deve acontecer de forma gradativa. Você não vai dormir doente e acordar sadio. Você não vai dormir imperfeito e acordar perfeito, com o estilo de vida correto. Você precisa fazer um diagnóstico e ao fazer esse diagnóstico você vai encontrar muitos problemas e em cima desses problemas dê algumas notas. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou convidar a Teru a fazer esse exemplo conosco agora, para vocês aprenderem. Vamos lá. Teru, o que é um estilo de vida saudável para você? Me dê 5 pontos. Bom descanso, boa alimentação, nutrição, exercício e vamos falar em confiança em Deus, essencial. Tá. Agora, desses 5 que você deu, coloque uma pontuação de 0 a 10 em cada um deles, tá? Não precisa fazer agora, tá, mas você vai colocar uma pontuação. Eu tô no sono, eu tô 5, na confiança em Deus eu tô 8, no exercício eu tô 3. E baseado na pontuação que você der, naquilo que você considera como sendo um estilo de vida correto, você vai avaliar o que está pior e o que está melhor. Invista em melhorar o que está pior, mas aquilo que está pior também já é algo difícil para você implementar. Então, daquilo que está pior, não escolha o mais difícil, né? Eu sugiro que as pessoas deem pelo menos 10 pontos, né, para um estilo de vida saudável. E você escolha 3 deles para começar a mudar. Dos 3, comece por aqueles que você achou mais fácil dos 3 que estão pior. Por exemplo, sono, água e exercício, né? A pessoa fala assim, eu acho que para mim implementar a água seria mais fácil. Então, comece a batalhar ali para você ingerir mais água, leve uma garrafinha junto. Depois de 2, 3, até 4 semanas, você de novo vai e coloca um ranqueamento daqueles pontos que você considerou importante. A água provavelmente vai ter subido. E agora as suas prioridades já não entra mais a água. Quer dizer, você está propondo aqui uma estratégia para que a gente efetive essas mudanças. Isso, para que se torne uma realidade, vire hábito. Eu acho que a maioria de nós sabe exatamente aquilo que precisa mudar. A gente precisa ser honesto com nós mesmos. É bem isso. E a diferença está em como fazer essas mudanças. O Ricardo está propondo aqui uma estratégia bastante interessante, que é uma coisa de cada vez, mas com objetivos definidos. Agora é o seguinte, um convidado aqui disse o seguinte uma vez, o diabetes, por exemplo, é um fator hereditário do qual a gente não tem controle, mas o estilo de vida que me leva a ter diabetes é uma coisa que eu posso controlar. Isso é genótipo e fenótipo. Eu carreguei uma herança genética e eu carrego, né? O meu avô, ele morreu em decorrências do diabetes. Mas agora, se eu vou ter diabetes, depende muito mais das minhas escolhas hoje do que daquilo que eu recebi dos meus antepassados. Tá certo. Ricardo, obrigada mais uma vez pela colaboração, que Deus te abençoe. E é muito bom ter você aqui no Vida e Saúde, viu? Para a gente é sempre um prazer, Teru. E eu posso só passar um contato? Pode. Nós estamos com um site agora e quem quiser entrar em contato, www.selfcontroldiet.com.br. Tá certo, agora é hora de saúde espiritual. Você sabe quais são os ingredientes para um bom culto familiar? Dr. Gustavo Lete, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado. Culto familiar parece que é sempre um desafio. Parece que cada componente da família está interessado em alguma outra coisa que não aquele momento que a gente tem para louvar o nome de Deus e para entrar em conexão com o Criador. Existe mesmo uma fórmula, uma receita ou ingredientes, né, para que ele seja um momento de prazer para toda a família? Quando nós falamos de culto familiar, e eu pensava nesse tema quando nós estávamos conversando, vendo a pauta, tem uma coisa, tem muitas pessoas que estão nos vendo, talvez você que esteja nos vendo não tenha a mínima ideia do que é um culto.
E a Sim. pessoa vai dizer, não, culto é uma coisa, porque hoje tu liga uma televisão, depende do que vai passando, aparece qualquer tipo de coisa, você, aquilo ali é um Vários culto, tipos de culto. aquilo ali é um culto. Diz, não, um culto familiar nada mais é do que uma reunião simples, mas com o objetivo dessa família, e pode ser até só você, de repente não está em um ambiente familiar, se estão longe ou não está com alguém no momento, mas elevar os seus pensamentos e buscar a orientação de Deus para o dia. Isso é um culto. Tá. Então, não nada muito rebuscado. Agora, um culto familiar, sim, tem características. Ou um culto pessoal, também tem características. Primeiro é que ele também vai se desenvolvendo com o desenvolvimento da família. Uma pessoa que está ali sozinha, de repente, é um universitário que está nos vendo, não vai ter aquele mesmo ritmo de quem tem crianças pequenas. Com certeza. Mas existem alguns princípios num culto familiar que podem ser aplicados a qualquer qualquer grupo, ainda que eu vou ter um culto mais curto ou maior, né? E um deles, justamente a gente já abordou, que é o tempo. Tá. Um tempo. Eu preciso ir adequando. O importante é que o culto familiar ou o culto pessoal, ele tenha um tempo separado. Eu não posso estar, não, vamos fazer tal coisa, deixa aquela televisão ligada ali, não, eu preciso da importância que ele corresponde. Então, separar um tempo no dia, antes das outras atividades, Tá. para começar bem. E aí toda a família vai participar, mesmo que a minha família seja composta de um bebê, um adolescente, pai e mãe? Claro. Primeiro, lembrando que isso às vezes não é fácil. Não. Mas tudo que é bom não é fácil. Né? As melhores coisas, e a gente vê tantas coisas aqui que a pessoa diz é um desafio, mas é muito superior quando eu consigo juntar todo mundo. Ótimo. Né? Uma criança, ela pode participar, ela deve participar, porque nesses momentos iniciais vai se formando muitas coisas do seu caráter. Claro que um culto familiar com uma criança, ele pode durar 5 minutos. Vai ter uma musiquinha, um momento, inclusive aqui na TV Novo Tempo, tem vários momentos, tem caixa de música, tem outros momentos que você pode entrar ali em contato e buscar material. Tem muitos materiais Que bons. vai ser utilizado no culto Pode familiar. ser utilizado no culto. Ou às vezes em um momento de uma história, por exemplo, você tem uma criança pequena, não tem a mínima ideia do que contar. Dá uma olhada lá na tia Cecel, vê como ela faz umas coisas boas. Exatamente. E repete aquela história. Ela muitas vezes lê, existem meditações matinais, inspirações matinais, que são utilizadas para crianças, histórias curtas, ao ponto, que ela possa aprender algo positivo. Ah, mas e para o adulto? Se eu estiver, digamos assim, sozinho, só está meu esposo e eu, estamos... Claro que nós vamos ter momentos mais profundos. Talvez aquele culto bem pessoal mesmo, é só eu. Dedique mais tempo à oração. Tenha uma lista de prioridades. Uma agenda de oração. Uma agenda de oração, oração intercessória. Sabe uma coisa que é muito legal para a família, inclusive com crianças, elas adoram participar, é ter um calendário, a gente tem em casa, como se fosse um reloginho, e cada dia da semana a oração vai ser especial por um grupo. Por exemplo, pela escola das crianças, ou pelo trabalho do papai, ou pelos amigos, ou por um familiar. Então, naquele dia, não, agora nós vamos lembrar dos avós, por exemplo, que estão ali. Elas adoram. E não deixa repetitivo. Todo Ótimo. dia eu vou fazer a mesma coisa. Não, vai ter o dia que nós vamos fazer uma coisa, outra também diferente. Agora é o seguinte, um culto familiar com uma família mais diversificada, ela vai ter, obviamente, elementos do culto um pouco mais também diferenciados. Eu preciso ler a meditação do bebê, a meditação do adolescente, a meditação do adulto, a lição. Aí vai ser um culto de Vai não 40 terminar minutos. nunca, vira vigília. Né? Já vira aquela... E aí eu já perdi o horário do transporte das crianças para a escola, o marido vai perder o trabalho. Como é que dá para a gente ajustar isso? Sim, o importante é assim, na família eu posso juntar e fazer algo mais ou menos neutro. Ok. Por exemplo, uma música, um período de uma oração curta, leia-se um texto bíblico, pode ser um salmo, ou então explicar uma história bíblica rápida. Essas crianças são muito pequenas, elas não vão aguentar sentando e lendo toda a história. Mas hoje nós vamos contar, existem muitas bíblias ilustradas. Aí conta uma história geral. São bem resumidinhas. Aí eu mostro a da ovelha perdida. Tinha uma ovelha que contar um pouquinho mais curta, faz uma outra ação, todo mundo se abraça, sempre um momento muito positivo da família e terminou ali. Além disso, é importante cultivar o culto pessoal de cada um. Às vezes tem um filho adolescente, por exemplo, ele não está naquele ritmo, ele está ali, mas seria importante ele também ter um momento dele, que ele vai estudar um pouco, ele vai ler, e os pais nem se falam, eu não posso ler todo o ano bíblico, talvez você não entenda bem o que é ano bíblico, mas Por favor. Não vai ter como fazer Não com é todo o mundo. momento. Não é o momento.
queria falar um pouquinho sobre frequência, quantas vezes por semana a gente deve realizar o culto. Quero falar um pouquinho também sobre o local do culto, qual é o melhor local. E também se existem alguns atrativos para o culto. Música, por exemplo, são Sim. 3 áreas. Sim. A frequência, é importante que esse culto curto, criativo, né, que seja mais em comunidade, são os 3 Cs do culto familiar, né, que ele seja curto, criativo e em comunidade, que tenha a sua família ali. É importante ter um momento diário. Aquele momento, vai ter momentos que eu vou dedicar ao menos uma vez ao dia. Tem pessoas que fazem 2 vezes. O ideal até seria ao começar as atividades e ao terminar as atividades do dia. A gente terminou, está todo mundo em casa de volta, voltaram do trabalho, todo mundo voltou da escola, se junta ali e diz, Senhor, muito obrigado, o Senhor nos protegeu no dia de hoje, que nós possamos Cada um pode, estar de repente, bem, contar um pouquinho o que aconteceu no dia. ou ter um motivo de gratidão, se olha, aconteceu tal coisa nesse dia, ou até um pedido. Às vezes tem alguma coisa, não foi muito bem naquele dia, e nós possamos colocar isso em oração e dizer, Senhor, seja também outro integrante que nos ajuda. O ideal é que tenha um momento diário. Além disso, nós falamos de atrativos, né? E realmente a criatividade ela é sem limites, ela realmente é sem limites. Música é muito importante. Se for crianças, uma coisa que é muito... Tudo que é recurso visual é muito importante. Hoje tudo é muito rápido, né? Então, mostrar situações, representar, talvez numa sexta-noite, um dia que todo mundo não vai ter outro, representa junto, certamente vai ser o melhor. Qual a importância do culto familiar? Porque tem gente que sabe que é corrido e acaba deixando de lado. Eu queria que você falasse um pouquinho qual vai ser a transformação que ele vai trazer. Tem um verso bíblico que diz, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. A verdade, meus amigos, é que você juntar a sua família e cria uma verdadeira muralha de proteção. Não deixa de ser um testemunho para outras. 20 segundos que eu dava uma situação uma vez de uma família que eu conheci lá no Rio Grande do Sul, que eles disseram que estavam fazendo o seu momento do culto familiar de manhã, estavam cantando, é uma família de músicos, todo mundo participa, animado, de repente bateram na porta lá. E abriu, assim, o que é? Era uma senhora que estava no ponto de ônibus na frente da casa e falou assim, olha, eu estou passando por um monte de problema, estava chorando, e de repente eu comecei a ouvir uma música. Eu disse, mas o que é isso? Algo diferente? Vocês podem me ajudar? O que é isso? Imagina que momento interessante. Que oportunidade. Que oportunidade. Claro, a gente faz a questão familiar para a nossa própria família, mas isso certamente vai ter consequências em toda a sociedade. No dia, às vezes eu li um texto, ainda que seja curto, e aconteceu um problema, eu vou me lembrar. Deus vai trabalhando. E nada melhor do que chegar no momento e dizer, Senhor, agora eu vou sair para as atividades do dia, mas eu não quero sair sozinho. Né? Eu estou convosco todos os dias, diz o Senhor. Cria realmente essa muralha de proteção. E numa sociedade tão dura como a gente vive, não podemos desperdiçar algo tão importante que é a bênção do Senhor, cuidando da família em cada momento. Que bom. Ele é médico e pastor, Dr. Gustavo Lett. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Eu espero que você consiga, se de repente ainda não está fazendo o culto diário, aí, o momento de meditação com a sua família, comece a experimentar as bênçãos que vão sobrevir à sua família à medida que você vai colocando em prática esses cultos todos os dias. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem receita por aqui, torta cremosa de legumes, uma delícia, não sai daí não, a gente já volta.